igreja se This dividiu. call is now being Se, recorded. se dividiu em duas partes, que foi a parte que continuou lá com a religião católica e a parte que foi para protestante, que hoje nós conhecemos como evangélico e tal, essas coisas. E essa parte do clero, essa metade do clero que se tornou protestante, veio para cá, para a América, que acabou pousando, assim, entre aspas, nos Estados Unidos. Então, por uma parte do clero ter vindo para cá, que o senhor acha que os Estados Unidos foi ocupado por uma gente mais, como que eu posso dizer, mais bem evoluída, mais nobre, mais. É mais ou menos isso que você estava querendo dizer? Não, é exatamente isso aí. É exatamente o que eu queria colocar, né? Não, assim, não tem como você ficar amiguinho e tal, não falar assim, olha, os americanos são melhores, ou melhor, os ingleses são melhores que os portugueses, etc, tal, né? Enfim, é difícil, sabe, você classificar dessa forma, entendeu? Então, você fica meio... Eu estou falando, é uma tese que eu acho, né? E também alguns historiadores também concordam, né? Já estudaram sobre isso já, mas não é um consenso ainda, né? Não é um... Isso aí está em aberto ainda. Né? Agora, de fato, você está me ouvindo bem aí? Eu tô sim. Certo. Mas o que a gente sabe, assim, é que se você pegar a África, né? A África até então, né? Se você pegar a África lá na Idade Média, 13, 14, né? Até o século XV, a África, por exemplo, o Império do Mali, né, era um dos maiores impérios. Era mais, eu diria, avançado do que muitos países da Europa naquela época. E assim, depois a África desabou, né? A África teve grande civilização como o Egito, né? Civilizações importantes, né? Assim, na antiguidade, né? Então, assim, mas a África já foi também um celeiro sabe, de cultura, de desenvolvimento e tal, né? Da mesma forma a Ásia, né? Agora, isso aí está centrado até desde aquela época, né, na Europa, né? É tanto que quem deveria ter desenvolvido o capitalismo, isso alguns poderia ter desenvolvido o capitalismo, deveria ser a China, né? Inclusive no século XV, a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, 15, finalzinho do século XV, ela mandou alguns embaixadores o, para a China, né, para poder negociar com a Inglaterra. E o chinês falou que não negociava com um país pequeno, né? Assim, enfim, um país insignificante, né? Ou seja, em seguida já acontece, você tem a Revolução Industrial, tal, né? Você tem, enfim, que vai impulsionar o capitalismo industrial, depois o capitalismo financeiro, né? Mas eu acho que os Estados Unidos teve esse privilégio, né, de ter recebido lá um grupo mais intelectualizado, né, mais, eu diria, civilizados, né, também, né, e ele teve esse privilégio, né, enquanto os outros países da colônia não. Mas assim, mas eu acho que tem assim, acho que a ideia central aí é que os americanos, ou seja, os ingleses estavam indo para os Estados Unidos, eles estavam indo lá fazer uma ocupação naquela colônia e falaram, ah, isso aqui, a partir de agora isso aqui é nosso território, entendeu? Então, eles não estavam pensando em, igual os portugueses iam para cá. Muitos portugueses vieram para o Brasil, né? Falaram assim, olha, eu vou enricar e depois eu volto. Entendeu? João Ramalho foi um deles, né? Que pensava assim, depois nunca mais voltou, né? A maioria não conseguia voltar, porque as coisas aqui não eram fáceis naquele momento, né? Então, talvez você estivesse assim, é igual a gente faz uma migração, de repente você vai lá para os Estados Unidos, você vai fazer uma migração, você vai trabalhar tal, né? Mas a maioria das pessoas que vão trabalhar fora tal, né? Elas vão pensar em voltar para o Brasil um dia, né? Enfim, colocar um negócio aqui e tal, né? E viver bem, né? Como eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, hoje que era caminhoneiro lá, hoje tem dois, três caminhões aqui no Brasil, né? Carreta tal, e conseguiram. Mas assim, o objetivo dos portugueses era exatamente explorar a colônia, né? E depois voltar, entendeu? Com dinheiro no bolso e tal, e ir embora, né? Você vê que é tanto que nos Estados Unidos a miscigenação, ou seja, não foi tão. Não aconteceu igual aconteceu no Brasil.
No Brasil você vê, aqui você tem algo aqui que o americano, o inglês, o europeu, quando vê aqui, vê no Brasil, fica espantado, né? Você vê negro casando com branco, enfim, e vice-versa, né? É indígena casando com negro, branco casando com indígena. Então você tem sabe, uma miscigenação aqui total no Brasil. Enquanto que nos Estados Unidos lá é separado. Lá nos Estados Unidos você chega lá, você tem programas para negros, você pega lá aquele lado mais famoso, né, que passa na Record, que é o Chris, né? Acho que todo mundo odeia o Chris. É um programa de negro nos Estados Unidos. Então você tem vários programas. A Patroa, acho que é isso, né? Também tem outro programa também. E você vê que só é negro que trabalha naqueles programas, né? E ele é produzido para negro, entendeu? Especificamente para negro. Então, no Brasil, nós temos esse problema no Brasil. Entendeu? E aí precisa ser resolvido. Além do mais, é a questão da cultura, né? Que a gente não. A gente não, nem. Quando eu estou falando, gente, eu falo os ricos. Eu não posso nem falar que o Brasil tem ricos. Porque o Florestan Fernandes, ele diz o seguinte: olha, a elite é o que há de mais importante em qualquer país do mundo. No Japão, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, né? É elite. No Brasil é o que há de pior. Enfim, você vê, pegou fogo no Museu Nacional, né? Deixar pegar fogo no Museu Nacional, é coisa que lá fora acontece por acidente, né? Pegou fogo lá no Notre Dame, lá na França, mas rapidamente eles conseguiram dinheiro lá, a elite lá conseguiu dinheiro para poder recuperar. Inclusive banqueiros brasileiros, né, como o pessoal do Safra, foram lá é, investir não, colaborar com a reforma do Notre Dame. No Museu Nacional pegou fogo aqui no Brasil, recentemente, né? Agora, anteontem, pegou fogo aqui na depósito da Cinemateca, né? Enfim, está queimando nosso patrimônio histórico, né? Coisa que lá fora, isso pode acontecer, um acidente acontece, mas você vê, aqui pegou fogo por causa do funcionário, né? Não tinha funcionário lá para poder cuidar do arquivo de audiovisual, né, da Cinemateca. Mas eu acho que você viu, Matheus? Você pegou a ideia é essa mesmo, a ideia é que a civilização, nós estamos falando aqui de civilização, né? Os europeus, eles se colocavam como civilizados, né? Chegaram aqui, escravizaram e tal, né? Algo que é. Podemos Professor, responder aí, Matheus? sim, sim, muito obrigado. A pergunta foi bem respondida. O Adilson, ele levantou a mão. Eu acho que ele quer falar. Eu não estou conseguindo ver aqui, viu? Que eu estou Oi, saturando. professor. Pode falar. Com licença. O senhor falou do incêndio da Cinemateca. Em 2018, também houve também o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Isso, Onde eu comentei. perdemos. É nosso patrimônio. Alô? Está me ouvindo? Consigo ouvir. O senhor consegue me ouvir? Eu estou ouvindo, sim. Em Pode falar. 2018, também queimou o Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? Onde foi perdido itens da cultura afro, né? Comentando justamente sobre o nosso cuidado com a nossa história, e também queimaram, né, objetos egípcios também que estavam aqui no Brasil também, que estavam desde a época do imperador, né? Exatamente. Está me ouvindo agora? Está me A ouvindo? voz do senhor tá falhando um pouquinho, tá chiando um pouquinho, mas tá bom. Eu acho que é a internet, viu? A internet ela é um problema ainda para nós aqui no Brasil. Agora melhorou um pouquinho. Melhorou, né? Eu vou encostar mais aqui, porque eu estou usando a webcam, né? E a webcam já tem um microfone. Então, eu uso o microfone da webcam. Bom, veja só, o Museu Nacional pegou fogo, né, em 2018. Nós tivemos, ali no Museu Nacional, tinha lá todo o patrimônio da família real, né? Quando eles vieram para o Brasil em 1808, eles trouxeram praticamente tudo, né? Que aqui no Brasil não tinha praticamente nada. Então, você não vou falar que eles trouxeram todo, né? Porque é impossível você trazer todo o patrimônio da família real, né? Do Estado português, que aqui, a partir de 1808, o Brasil vira a sede do Império Português. Então, a sede agora é no Brasil. É aqui que o imperador está despachando. E ele, assim, o Dom Pedro II, mais também o avô dele, o Dom João VI, né? Dom Pedro II foi um cara que foi no Egito e tal, né? Foi lá, resgatou algumas múmias, né? De faraós.
Dom Pedro trouxe para o Brasil a primeira máquina fotográfica, ele trouxe para o Brasil também o telégrafo. Ele começou com o Grambel, né? Na época do telefone. O telefone não era tão popular como, assim, vamos lá no século XIX, né? Mas naquela época ele foi lá numa feira dos Estados Unidos, conversou com o Grambel e tal, né? Para quem inventou o telefone e tal, etc. Então era um cara que estava muito além do seu tempo, o Dom Pedro, né? Criou algumas instituições, como o Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, enfim. Eu acho que a Caixa Econômica Federal, se não me engano, foi também criada também no governo no Império, não tenho certeza, mas parece que sim. Mas o Banco do Brasil, sim. O Banco do Brasil foi criado pela família real. E aqui também o arqueólogo brasileiro, o Walter Salles, ele descobriu, enfim, em 1999, né, ele revelou ao mundo, né, o crânio mais antigo da América, que é de uma que encontrou aqui no Brasil, né, que é da Maria, não, da América não, do Brasil. O nome dela é Luzia, foi encontrado em Minas Gerais, né, e esse crânio também pegou fogo lá, estava naquele incêndio lá, né, eu não sei se conseguiu recuperar, dependendo de onde ele estava armazenado, né, se era uma caixa de metal, tal, né, de repente, né, pegou fogo e pode ser que não, mas eu acredito que ele foi destruído naquele incêndio. E assim, é extremamente importante. Esse crânio tinha 11.500 anos. Então ele foi destruído no Museu Nacional, naquele incêndio, né? Então, assim, você vê que porque cuidar do nosso patrimônio histórico não é só do governo, não é só um papel do governo, tem que ser o papel também das elites, né? As elites investem em cultura, enfim. No Brasil, eles investem muito pouco, né? São pouquíssimos que investem nessas áreas aí. Mas é isso. Pessoal, vocês estão vendo a tela aí ou não? Conseguindo ver a tela? Sim, Sim, a figura e tal, né? Aparecendo Sim. aí? Nós estávamos sim, tá falando, tudo certinho. então beleza. Pessoal, então assim, acho que essa parte aqui, alguém perguntou tal sobre essas linhas, né? Seta, né? Vermelha e tal, né? Ou seja, a apresentação dos americanos, né? Aqui já o americano já os descendentes de inglês, né? Penetrando já no extremo oeste, no oeste dos Estados Unidos já. E Beleza? assim começa o Velho Oeste. Exatamente. Bom, aqui nós temos um quadro, né? O quadro geral, né? Como é que estava os Estados Unidos no século XVIII, né? Nós temos aí a Guerra dos Sete Anos, que foi um conflito envolvendo. Eu diria que esse conflito, alguns historiadores consideram esse conflito como uma primeira guerra internacional. Ela está envolvendo vários países da Europa, ela está envolvendo colônias como na África, envolvendo colônias na Ásia, na Índia, por exemplo, e nos Estados Unidos também. Essa Guerra dos Sete Anos, né, foi vários conflitos que aconteceram na Europa, e também outros, e também nas colônias, entendeu? Envolvendo inglês, envolvendo francês. Aí nós temos outro quadro, né, que também não podemos deixar de lado, né, que então, assim, a tensão, né, entre colônia e metrópole. Assim, praticamente todas as colônias europeias, seja ela a americana, seja ela asiática ou africana, ela tinha uma grande tensão com a metrópole, porque a metrópole, né, o grande objetivo da metrópole era conseguir riquezas, explorar o máximo que pudesse, né, e depois abandonar aquilo lá, como fez com várias colônias brasileiras. Então, assim, você tinha lá um período muito tenso, né, uma tensão muito grande entre os colonizados e os colonizadores. Outra coisa que eu queria que vocês também fizessem, até anotassem aí, né? Eu gostaria que vocês pudessem dar uma lida na internet sobre a fundação, a história do Partido Republicano e do Partido Democrata americano, entendeu? Os republicanos e os democratas. Tem a ver também com a história dos Estados Unidos. É importante conhecer uma história desses dois partidos, né? Tem a ver com o Partido Republicano. Mas lá na frente a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Mas eu queria que vocês anotassem já para vocês fazerem uma leitura rápida. Na internet tem, na Wikipédia, por exemplo, né? Pega lá
Para o vestibular, para o Enem, está ótimo. Você entra lá e dá uma olhada na história, né? Porque se eu for fazer aqui, vai ser uma aula. É uma dica que eu dou para vocês de leitura. Dá uma lida lá no Wikipedia, né? Na história do Partido Republicano e do Partido Democrata dos Estados Unidos. Super importante aí, né? Para vocês entenderem o contexto, até para fazer uma prova, tal, né? Aí algumas questões sobre os Estados Unidos, né? É bom entender um pouquinho sobre a história desses dois partidos. Aí você tem outro quadro também importante, é a lei do açúcar, né? O que é a lei do açúcar, né? Ou seja, os ingleses proibiram a importação do rum estrangeiro, né? Ou seja, todo produto, todo assim, que é para você produzir o açúcar, você precisava de uma determinada, de uma certa matéria-prima, chamado rum, né? Que vinha da África, que vinha das Antilhas, né? Não, basicamente das Antilhas, ali onde é que está ali a Cuba, tal, essa região, né? Então, os ingleses proibiram essa importação. A importação que não gerava imposto para a Inglaterra, tal, e etc., né? E para eles não é interessante. Mas era interessante para os ingleses, para os americanos. A elite americana dependia muito desse produto, né? Que era um produto mais em conta, estava mais próximo, né? Você está ali na América Central, né? Então é bem mais fácil você transportar até os Estados Unidos. É bem mais barato para você produzir o açúcar, né? Tem a lei do selo também, que foi uma lei que, ou seja, nos Estados Unidos, naquele momento, a Inglaterra criou uma lei e falou assim, ó, que foi dada lei do selo, o nome dessa lei. Essa lei, ela proibia, ou seja, todo produto que fosse circular dentro da colônia americana, dentro dos Estados Unidos, naquela época a colônia da Inglaterra, teria que pagar um imposto para os ingleses. Então, jornal, baralho, sabe? Tudo que é assim, tudo que é impresso, tem que pagar o imposto para eles. E aí os ingleses e os americanos ficaram extremamente revoltados, né, com essa lei. Né? Substituiu a cobrança de impostos, né, sobre os documentos, impondo selagem, né, até de baralho, né, dados, né. A lei do açúcar e do selo, né, foram revogadas por pressões dos colonos e dos comerciantes ingleses, boicotados pelos norte-americanos. Bom, então essas barreiras foram revogadas. Mas você imagina o clima de tensão que está tendo lá. A Inglaterra precisando de dinheiro, precisando de impostos, e os americanos sem querer. Até hoje nos Estados Unidos, a cobrança de impostos, né, é muito pequena lá nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe, né? Isso tem um lado, né? Um lado ruim. E lá nos Estados Unidos você não tem uma saúde pública, por exemplo. Então, é tanto que o Obama queria criar lá um plano de saúde, tipo um SUS, como nós temos aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, embora o SUS não é muito, assim, não tem muita qualidade, porque ele atende todos, né? Mas ele atende todos. Então, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se você precisar de um atendimento médico, se você não tiver um plano, um seguro de saúde, você não consegue ser atendido. Você morre e joga você para fora do hospital. Entendeu? Não é igual aqui no Brasil. Professor, Oi. só poderia explicar novamente essa lei do selo? Eu não consegui entender, o porquê que a Inglaterra criou essa lei, qual que era a importância dela para a Inglaterra? Bom, E eu não entendi a do açúcar também. a lei do selo é o seguinte. A Inglaterra, assim, todo governo quer, enfim, ele quer aumentar a sua receita, né, através de impostos. Todo governo é assim, todos. E a Inglaterra não era diferente naquela época. Então, estava assim, pensando o tempo todo como é que vamos fazer para tirar dinheiro dos colonos. E criaram a lei do selo. O que é a lei do selo? É uma lei maravilhosa para a coroa inglesa. Qualquer produto impresso que circulasse na colônia, nos Estados Unidos, nas 3 colônias, teria que pagar um imposto, que era chamado de selo, né? Então você tinha que selar. A Inglaterra, você tem um baralho, você só pode vender esse baralho aqui se você tiver o selo da colônia. E para você colocar o selo da colônia, você precisa pagar por aquele selo. Entendeu? Então, o jornal tinha que ser pago. Além também do controle, né? O jornal, aquele jornalzinho que eles distribuíram em algumas cidades, né?
na Brasília, era pago o selo. O que mais aqui? Jornais. Professor, Oi. seria mais ou menos como funciona o nosso Correios hoje. Aquele selo de carta. Exatamente, seria exatamente como aquele selo de carta. Só que aqui é quando você usa o serviço, né? Aqui é diferente. Você vai colocar uma carta, você vai lá e você compra o selo. Lá, se você fosse vender um jornal, vender um dado, vender um baralho, você teria que comprar o selo da coroa para poder circular. Se não tivesse o selo, não podia, ele poderia ser preso, sabe? Como se fosse um produto contrabandeado e destruído. Então, aí o selo foi isso. É uma Entendi. imposição. E era um imposto pesado, né? Como o americano não gosta de pagar imposto, né? Desde sempre. Então, eles não aceitavam. E aí tem a ver também com aquelas ideias iluministas, viu? Por exemplo, Adam Smith do liberalismo econômico. Tem a ver com isso também. Ou seja, os liberais é contra o pagamento, ou seja, contra a intervenção do Estado na economia e na sociedade. Isso é um dos preceitos liberais. Né? Então, eles acham o seguinte, né? Que, olha, se os Estados Unidos está cobrando esse selo, ele está intervindo na economia. E não pode intervir na economia. Então, a economia tem que se virar sozinha, entendeu? O Adam Smith diz o seguinte, né? É a mão invisível do Estado. O que é a mão invisível do Estado? O Estado, a mão dele está ali, mas você não vê, entendeu? Ele é como se fosse alguém que não fosse visível, né? Que não fosse visto. Ele está ali para poder resolver alguns pequenos conflitos. Quem tem que resolver os conflitos é a sociedade, não é o Estado. Minha energia está piscando novamente. Viu? Se cair, eu volto novamente, viu, gente? Fica tranquilo. Professor, Então, a Letícia fez uma pergunta aqui no chat. pode reproduzir para mim, que eu não coloquei na tela. Ela perguntou que ela falou que estava vendo uma videoaula ontem, onde o Uhum. professor ou a professora falou que essa lei do selo, ela foi criada para restituir, assim podemos dizer, o dinheiro que a Inglaterra perdeu na Guerra dos Sete Anos. Isso está Sim, correto? sim, é isso mesmo. Mas assim, a Inglaterra precisa, assim, como eu coloquei no começo, todo governo quer dinheiro, né? Não quer dinheiro público. Os impostos é isso, todo governo. Alguns governos investem esse dinheiro em alguma coisa que presta, outros não. Mas a guerra, realmente, as guerras que aconteceram, principalmente a Guerra dos Sete Anos, deixou a Inglaterra. Qualquer guerra, né? A guerra é cara, né? A guerra é cara. Qualquer guerra. Se o Brasil quer entrar numa guerra aí, vai gastar milhões de reais, entendeu? De dólar. Mais milhões de vidas. Então, realmente, é isso mesmo. Ou seja, a lei do selo é uma forma de você conseguir, de uma certa forma, tirar o prejuízo, né? Foi gasto em alguma, enfim, ou para bancar as despesas do Estado, então para poder você tirar o prejuízo. Resolveu a questão das finanças do Estado. E no caso, foi a Guerra dos Sete Anos. Por isso que eu coloquei lá no começo, né, a importância da Guerra dos Sete Anos, né? Ela tem a ver com tudo com isso. Ou seja, a Inglaterra está passando aí por dificuldades financeiras. Entendeu? Ela não ainda é, nesse momento, a Inglaterra está partindo agora para ser a grande potência mundial. A grande, ou seja, uma potência hegemônica, entendeu? Você teve aí, eu diria que isso nós tivemos na Idade Moderna, né? A, Portugal e Espanha com a hegemonia mundial, né? Líder mundial. No século XVII, a hegemonia cai na mão dos ingleses, e vai até 1919, com a Primeira Guerra, final da Guerra Mundial, aí vai cair na mão dos americanos, e hoje em dia está sendo disputado novamente, agora está sendo disputado já, né, pelo chinês, né, entre chinês e americano, a hegemonia mundial. Ninguém sabe o que vai dar, né, isso aí, como é que vai acontecer, sabe? Ô, professor, e o senhor acha que a Inglaterra conseguiu se tornar uma grande potência mundial às custas dos colonos, com toda essa Olha, lei do selo, do açúcar? não, mas não foi só isso, não. Isso é pequeno para o Império Inglês, muito pequeno. Assim, a Inglaterra se transforma na maior potência mundial, tem a ver mais com o Brasil. Século XVIII encontra o ouro aqui no Brasil, né? Nas Minas Gerais. Para vocês terem ideia, era muito ouro que era tirado daqui.
tem historiador que fala em uma carreta de ouro por dia, entendeu? Que era mandado para a Europa. Imagina quanta quantidade de ouro. Esse ouro passava por Portugal, Portugal estava devendo os ingleses, e ele ia direto para a Inglaterra. Então, assim, a primeira revolução industrial que transformou a Inglaterra na grande potência tem a ver com as pedras preciosas, né, que estavam sendo retiradas aqui do Brasil. Entendeu? Aí essa lei do selo é para resolver questões mais financeiras. Entendeu? Você está com um Estado quebrado nesse momento. Está com o Estado quebrado ali. Entendeu? Então, é mais para isso. É mais para você... Mas, assim, não foi a lei do selo que transformou a Inglaterra tal, né? Na maior potência econômica do século... a maior potência econômica, né? Depois de Portugal e Espanha. Não foi só isso, não. Ela Professor, contribuiu. Oi. que dívida era essa que Portugal tinha com a Inglaterra? A dívida? Bom, primeiramente, em 1808, quando a família real veio para o Brasil, foi expulsa da Europa, né, pelo Napoleão Bonaparte, quem bancou esse transporte, né, da família real, né, foi os ingleses, que deu toda a segurança para eles. Além disso, também a independência do Brasil, né? A independência do Brasil também, o Brasil comprou, ou seja, o Brasil comprou sua independência. Quem pagou foi os ingleses. Portugal cobrou um valor, né, para poder dar a independência do Brasil, e esse valor, né, quem teve que pagar foi os brasileiros, foi o governo brasileiro. Então, assim, a Inglaterra o Portugal era muito dependente dos ingleses, muito dependente. É como se você tem hoje, né? Você imagina só, né? O Brasil produzia produzia açúcar, era plantador de cana e tal, né? Você tinha um transporte, que era feito pelos holandeses, e também o financiamento também pelos holandeses, né? Mas todos esses recursos, o Brasil pegava muito dinheiro emprestado dos ingleses. Assim, era uma dívida externa, né? E essa dívida externa, quem terminou de pagar ela agora foi o Lula, em 2006, entendeu? Teve que pagar essa dívida externa, finalizando essa dívida externa aí, né? Então, nós temos aí enfim, Portugal sempre foi uma nação pequena, né? Eu diria que Portugal só existe por causa do Brasil, entendeu? O Brasil hoje tem uma população de 200 e tantos milhões de habitantes. Portugal tem o quê? Menor que São Paulo, o estado português. Então, é pequeno, né? Um estado pequeno, né? Mas foi o pioneiro nas grandes navegações. Então, a dívida que os portugueses tinham com a Inglaterra tem a ver também com todo esse processo aí, empréstimo, entendeu? Até para bancar, né? Porque a família real ela não produz, né? Ela era improdutiva, né? Não é igual hoje os reis têm hoje na Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra e tal. Eles têm empresa, têm tudo tal, né? Tem um gasto lá pelo Estado, então, enfim, é pesado lá o gasto que o Estado tem com eles, né? Mas eles também são donos de empresa, né? Eu fiquei sabendo que aquela tinta souvenir é da família real da Inglaterra. Não sei se é verdade, né? Mas eu fiquei sabendo que é deles, né? Que é onde. Tá entendendo? Entendi. Professor, você poderia explicar de novo a lei do açúcar? A lei do açúcar, vamos voltar lá então. Bom, a lei do açúcar, né? Proibiu a importação do rum estrangeiro, né? E taxou a importação de carregamento de açúcar. Ou seja, essa lei do açúcar, ele dependia, como é que funcionava, é chamado o Triângulo das Antilhas, né? Então, os americanos produziam açúcar, o rum, que era um produto, a matéria-prima do açúcar, ele era produzido nas Antilhas, onde é Cuba, tal, naquela região, e você tinha os escravos que vinham da África, né? Então você tinha, é como se fosse um triângulo, né? Estados Unidos, Antilhas e África. O que acontece? Quando você taxa o açúcar, taxa esse produto, o açúcar vai ficar mais caro e, consequentemente, o lucro dos empresários, lá dos latifundiários, vai diminuir, porque você está pagando mais imposto. Hoje o pessoal fala assim, não, eu vou dar um exemplo para você hoje, para você entender melhor. Hoje no Brasil, às vezes eu até brinco, né? Eu vejo aí com meus alunos e tal, né? O pessoal fala assim, olha, o imposto do Brasil é muito alto. É muito alto. Eu discuti isso até na faculdade com o meu professor. Meu professor lá, que era liberal, né?
Ele falava muito tal, que a carga tributária do Brasil era muito alta. Eu falei, é muito alta para quem é pobre, né? Agora, para quem é rico, não acho que é alta, né? Para quem é trabalhador, enfim, né? Quem ganha um salário mínimo, ganha 2, 3 salários mínimos, é alto, realmente, eu concordo que é alto. Agora, para o cara que ganha 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, não é alta a carga tributária no Brasil. Para esses caras, não. Agora, para a gente, pesa bastante. Bom, e aí eles defendem o quê? Eles defendem a diminuição de impostos. Eu falo, não pode diminuir o imposto para todos, tem que diminuir os impostos para alguns, entendeu? Por exemplo, você pega um celular, digamos que o celular tem 50% de imposto. Um celular sem imposto, digamos que ele custa R$ 500, um celular bom. Um celular com imposto, ele custa R$ 1.000, entendeu? Quem paga o imposto é o consumidor, entendeu? Só que o que acontece? Se você tirar o imposto daquele celular, ele vai custar R$ 500. Aí eu pergunto, será que o comerciante vai vender o celular por R$ 500, vai baixar R$ 500 no celular? Porque como é que ele vai lutar por algo que não vai beneficiar ele diretamente? Entendeu? Porque não vai beneficiar, né? Então, na minha opinião, é o seguinte, isso é uma opinião minha também. A gente tem opinião, vocês têm opinião, né? Todo mundo aqui tem opinião. Eu acho que os impostos, realmente no Brasil é alto a taxa de impostos, mas ela não pode ser, de uma certa forma, eu acho que tem que ver. Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. E a lei do açúcar é exatamente isso. Ou seja, a partir do momento que você aumenta o imposto, você vai ter que manter o preço do açúcar mais ou menos no mesmo valor. Entendeu? O que vai acontecer? Você vai perder lucro naquilo ali. Então, os ingleses eram contra esse lucro, né? Contra esses impostos, né? Porque diminui seus lucros. Era basicamente isso. É uma questão mais aí, assim, uma questão mais financeira, né? Quem vai ganhar, quem vai perder. Nessas questões, existe alguma regra, assim, uma regra que você pode, sabe? Por exemplo, né? Uma regra que você pode. Você sempre pensa nessa regra. Olha, quem está ganhando, quem está perdendo com isso? Faz essa pergunta. A pergunta é: a lei do açúcar beneficiava quem? Beneficiava os ingleses. Não beneficiava os americanos. E por isso que eles foram contra a lei do açúcar. Entendeu? Ou seja, é, o carregamento do açúcar, tinha um imposto em cima do carregamento do açúcar, tinha um imposto em cima do rum, que era uma certa matéria-prima, né, que é a matéria-prima que produziu o açúcar, que era indispensável no açúcar, né? Enfim, a lei do açúcar foi isso, entendeu? É que eu não tenho aqui eu tinha um gráfico aqui mostrando tal, né, a carga tributária de cada, como é que ficava o açúcar, né, o valor do açúcar, tal. Mas eu não peguei esse gráfico, né, para mostrar para vocês. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. A lei do selo eu já falei. A lei dos alojamentos. Bom, o que é os alojamentos? Né? Os alojamentos, ou seja, o parlamento inglês, a partir de 1765, né, ele exigiu que os colonos da América do Norte pagassem o alojamento e a alimentação daqueles soldados, né, das tropas inglesas que estavam atuando nos Estados Unidos, nas 13 colônias. Entendeu? Então, assim, além de pagar imposto, eles tinham que pagar pelo alojamento dos caras e também pela alimentação do soldado. Então, é mais ou menos assim. Imagina que você tem um policial, você tem uma violência lá em Goiás, tá? O Lázaro está lá, né, matando todo mundo. Imagina o Lázaro lá em Goiás matando todo mundo, né? Aí o governo manda as tropas federais para lá, assim, ó, todos os fazendeiros aqui da região, os moradores, vão ter que pagar o alojamento dos policiais e também a alimentação. Entendeu? É obrigado a fazer isso agora, né? Que o governo não vai bancar isso. E aí, ou seja, mais um conflito entre os colonos e a coroa inglesa. Nessa lei do alojamento, vocês têm alguma dúvida? Não, tudo bem por enquanto. Se tiver dúvida, vocês falam. Não coloca no chat, não, que eu não estou vendo, viu, gente? Ô, Não tem acesso. professor, Oi. pode explicar de novo? Travou para mim demais, eu não consegui entender. Ah, certo. Você quer saber o que é a lei do alojamento? Isso. Então, a lei do alojamento, ou seja, foi aprovado no parlamento inglês em 1765, né? E que todos aqueles soldados que estavam lá nos Estados Unidos, ou seja, na colônia americana, servindo lá a serviço da coroa, eles têm que ser bancados, a alimentação e o alojamento dele, a dormida, tal, a estadia dele, tem que ser bancado pelos colonos. Entendeu?
Essa foi a lei do alojamento, que também gerou um grande conflito entre colonos e, e, e a coroa. Tudo bem? Agora entendi. Obrigado. Tem a lei do chá também, né? Ou seja, então você percebe, como a colega de vocês, a nossa colega colocou aí, né? É o seguinte, né? Que esse conjunto de leis era para poder tentar diminuir o déficit financeiro que existia na colônia, ou seja, lá na Inglaterra, na coroa inglesa. Então, foi criado várias leis, né? A lei do selo, a lei do alojamento, a lei do chá, entendeu? Foi criado exatamente para poder esse conjunto de leis que vai criar, talvez se os ingleses não tivessem colocado esses conjuntos de leis contra os americanos, talvez os Estados Unidos já era Inglaterra, continua sendo Inglaterra ainda, entendeu? Eu acho que esse conjunto de leis ele provocou que já tinha toda a ideia iluminista, tal, né, uma ideia de resistência, de não intervenção do Estado na economia, ou seja, todas essas ideias do Estado liberal. Então, essas ideias já estavam muito claras para os ingleses, para os americanos. Os ingleses que moravam. Então, eles falam assim: olha, nós moramos aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos. Nós não dependemos de nada dos ingleses. Fazemos nossa segurança. Como nós precisamos? Por que eles precisamos da coroa só para cobrar imposto da gente? Então, era basicamente isso que eles pensavam, né? Então, a lei do chá, né, foi um estupim. Ou seja, aí nós temos aí o que? A estupim da crise, né? Que é a partir da lei do chá. Que ele dava um monopólio, a coroa inglesa dava um monopólio do chá, uma companhia privada, chamada Companhia das Índias Orientais, ou seja, todo o chá teria que vender para essa empresa e essa empresa que negociava lá fora. E essa empresa pagava o valor que eles achavam que era justo, sabe? O cara gastou lá, olha, para produzir uma tonelada de chá, ele gasta $1.000, a empresa fala assim: eu vou pagar $800 nessa tonelada de chá. Não, mas eu gastei 1.000. Não, eu vou pagar 800. Então não tinha, eles tinham, e outra, os ingleses não podiam vender o chá para outro, entendeu? Para outro intermediário, tem que ser a Companhia das Índias, né? Orientais que comprava esse produto. Ela comprava e revendia. Entendeu? Era uma empresa privada, não era nenhuma empresa estatal, era uma empresa privada que comprava esses produtos, né? E aí tem na Companhia das Índias Orientais, né? Depositada dos interesses de diversos políticos ingleses. Com nova legislação, a companhia transportava o chá diretamente das Índias, né? Quando eu estou falando Índia, gente, aqui, nós estamos falando da região, não é do país Índia, não, viu? Naquela época, o que era Índias? Toda aquela região, onde está a China, onde está a Mongólia, onde está a Índia, né? Toda aquela região, né? É chamada Índias, entendeu? É tanto que o nome Índia... Professor, Oi. não tinha uma divisão, então, entre Ásia, o que era Ásia e o que era África, mais ou menos assim? Não, África sim. Agora a Ásia não. A Ásia era tudo Índias, entendeu? A Ásia era tudo. Ou então orientais. Ori... Oriente ou então Índias. Quando você falava Índia, você está falando de toda uma região. Você estava falando da China, da própria Índia, que a Índia é um país recente, né? A Índia foi fundada recentemente, século XX, né? A Índia, né? Como país, né? Lá pertencia aos ingleses. Então ela foi fundada recentemente. Mas naquela época, essa região é uma região muito cobiçada pelos europeus. Entendeu? Milenar, né? Enfim. É de lá que vinha as chamadas especiarias. A seda, o mel, que vinha o ouro, que vinha, enfim, esses produtos, a canela, o cravo, né? Noz moscada, enfim, todos esses produtos vinham lá dessa região, né? Das chamadas Índias, né? Somente a seda, que era usada pela elite, né? A nobreza usava a seda, né? Então, assim, era uma roupa de dormir, né? Do rei, né? Ele dormia com a seda, né? Ele usava. Então, não existia essa ideia de Ásia como a gente conhece hoje, né? Do novo continente. Existia a ideia de uma região chamada Índias. Por isso que a gente fala, a gente está sempre se referindo às Índias, né? Mas quando se refere às Índias, está falando é uma região, entendeu?
Quando a gente fala América, né? No caso, a gente está falando então do continente. Então, é como se fosse. As Índias Orientais é como se fosse, entre aspas, não literalmente, mas entre aspas, como se fosse, naquela época, o continente de onde hoje fica a Ásia e a África. Uhum. Não, a África não. A África já estava separada, né? Então, a África você tinha uma... Era um continente, ele já sabia que era um continente já. Era um continente, enfim, diferente. Então, já conhecia, já tinha acesso ao Egito, ou seja, a objeto, né, egípcio, já o norte da África. Então, o norte da África já era muito conhecido pelos europeus, entendeu? O norte da África já era conhecido. Agora, o interior da África, isso é um mistério. Ô, professor, sobre a lei do chá, eu consegui entender tal que a Inglaterra fundou nessa companhia das Índias Orientais, tal, ok, e que o chá que era obtido, acho que na América, tinha que ir ser mandado para as Índias Orientais. Eles iam estipular um preço que eles achassem justo para vender lá fora. Ok, isso daí eu consegui entender. Eu só não consegui entender por que isso daí foi o estopim da crise. Qual foi o problema? O que É prejudicou por, para os colonos isso, essa lei do chá? Tá aqui o seguinte, olha, com a nova legislação, com a nova legislação, a companhia transportava o chá diretamente das Índias para a América, prejudicando os intermediários, né? Assim, aquelas pessoas, quem eram os intermediários? Era residente da colônia. Então, assim, está tirando interesse, ou seja, tirando ali daqueles, de alguns grupos sociais específicos, de alguns colonos, estava tirando deles. Espera um pouquinho, gente, só um pouquinho, só que eu vou. Então, era basicamente isso, né? Ou seja, imagina só que você tem deixa eu ver como é que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, entendeu? Imagina que você tem aqui em São Paulo um... Não, eu só tenho. Imagina que você tem aqui em São Paulo, né? Você tem em São Paulo uma empresa enfim, várias empresas que faz o transporte de passageiros. Aí o governo vai assim, olha, a partir de agora, quem vai fazer o transporte agora vai ser uma empresa sei lá, do Singapura que vai fazer o transporte. Você vai prejudicar os interesses daquelas pessoas que transportavam os passageiros aqui de São Paulo, entendeu? Levar, enfim, fazer o transporte coletivo. Então, certamente essas pessoas vão ficar revoltadas, entendeu? Com o Tipo governo, concorrência? uma missão dessa. Você tira o monopólio, entendeu? De um grupo e coloca na mão de outro grupo. Tá entendendo? Ah, tá. Então, os colonos que estavam na América, eles mesmos, eles por si próprios, transportavam o chá, Isso. mas aí chegou uma época, um tempo que a Inglaterra falou, não, agora quem vai transportar somos nós. Não, era assim, ela colocou lá um empresário para poder fazer esse transporte. Esse empresário, ele que dava os preços, entendeu? Como vocês não podiam transportar, o problema do monopólio é isso. Só eles podiam transportar. Então, se você tivesse o chá na Inglaterra, nos Estados Unidos, você só podia levar para a Europa aquele chá se fosse no carregamento da companhias orientais, né, das Índias, né? Da Companhia das Índias Orientais. Então, não era permitido outro transporte. Ou o chá você tinha que jogar fora, estragava, né? Ou então você tinha que se submeter a eles. E os ingleses não aceitavam os ingleses não, os americanos não aceitavam essa intervenção do Estado, Ah, tá. Agora eu consegui entender, obrigado. entendeu? Entendeu, né? Eu não entendi por que eles ficaram revoltados com essa lei. Então, vamos lá então. Seu nome é? Giovana. Não entendi? Giovana. Giovana. Giovana é o seguinte. É assim, Giovana. Primeiro você tem que pensar com o pensamento de um burguês, entendeu? O que passa na cabeça de um burguês? Lucro. Para ele é lucro.
tudo tem que dar lucro. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de um traficante, entendeu? Imagina um traficante de drogas. Vou pegar um tema bem assim, para você entender o caso aqui. Imagina um traficante de drogas que ele tem o monopólio de todo um bairro, de toda uma cidade. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Toda droga que sai daqui passa na mão desse traficante. Aí chega um determinado momento, outras quadrilhas, entendeu? Entram em São Paulo para poder disputar aquele comércio ilegal. O que você acha que vai agir? Como é que você acha que o traficante vai? Ele vai aceitar isso numa boa, tal, tranquilamente? Vai falar, tudo bem, tá, né? Vamos dividir o lucro aqui com outras quadrilhas. Você acha que ele vai fazer? Não. É exatamente o que faz as máfias, né? A máfia faz isso, ela não permite que o outro entre naquele negócio deles, entendeu? No comércio, que é mais ou menos dessa forma que pensava aqueles comerciantes, né? Aqueles colonos dos Estados Unidos. Eles não aceitavam a entrada de outros comerciantes naquele negócio, que é um negócio extremamente lucrativo. Eles não aceitavam a concorrência, né, professor? Não aceitavam a concorrência. E aí, nesse caso, era uma concorrência desleal, né? Porque, assim, a empresa que estava entrando ali no negócio, ela pensava ganhar muito. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês aqui hoje, no Brasil, que está acontecendo mais ou menos. Aqui no Brasil, geralmente acontecem essas coisas, né? Por exemplo, né? Tarifas bancárias, né? Hoje a gente depende dos bancos. Os bancos cobram o valor que eles querem, sabe, das nossas contas, né? Então, cobra valores abusivos, né, dos correntistas. Para você fazer uma transação, para você fazer uma transferência de conta, para você tirar um dinheiro, para você sacar. Então, tudo isso é cobrado, né? Você vai ver no final das contas, você paga muito alto. O problema é que nós, consumidores, não somos organizados, entendeu? Não somos organizados. Às vezes o problema meu é o problema seu, é o problema do vizinho, mas a gente não se conversa, entendeu? Fala, nossa, aquele banco ali cobra tanta tarifa da gente e tal, né? A gente não se conversa, a gente paga uma boa, isso aí, entendeu? Então, ou seja, só que aí existia já um princípio da não intervenção do Estado. Olha só, por que os iluministas pregavam a não intervenção do Estado na economia, na sociedade, e agora os ingleses estão quebrando esse princípio? Quando ele colocou a empresa lá para poder fazer o transporte, e essa empresa não foi consultada, não foi discutida, tal, foi imposta pelos ingleses, pela coroa inglesa, né, que ele ia ganhar com isso também, mas aqueles comerciantes iam ganhar mais ainda, porque eles estão entrando no negócio. Por exemplo, em petróleo no Brasil, né, as empresas internacionais que exploram o petróleo brasileiro, o pré-sal. Essas empresas, elas ganham muito dinheiro com isso, entendeu? Muita coisa, bilhões de dinheiro com isso. E eles não aceitam dividir esse lucro com o restante, sabe? Com o povo, por exemplo. Eu não sei se você entendeu essa. A cabeça do burguês é mais ou menos assim, viu? Ela é assim, ele não aceita concorrência de jeito nenhum. Ainda mais para tirar. Tudo bem que nós vivemos hoje numa economia de livre mercado e tal, né? Eu falo isso entre aspas, né? Porque, enfim, os grandes grupos, né? Eles controlam tudo, controlam a internet, controlam o mercado, as farmácias, tá tudo na mão de grupo. Se entra novos grupos aí agora, você vai ter problema sério, né? Vai ter uma resistência desses grupos. Então, existia o quê? Uma resistência deixa eu te mostrar aqui, ó, dos intermediários, ou seja, dos americanos, tá vendo aqui, ó? Dos americanos, intermediários, residente na América, né? Então, assim, esses caras que a resistência foi deles. Só que eles têm condições, eles podem contratar jagunço, podem contratar soldado, né, entendeu? Para poder enfrentar a colônia. Eles podem fazer isso. São muito ricos, né? E eles não vão aceitar a intervenção. Qualquer país, gente, hoje, qualquer país, se você mexe na economia, entendeu? Tira privilégio de alguns grupos, você vai ter uma resistência. Viu? Você vai ter resistência. Essa É resistência vai igual. ser. É, s- Entendeu? Agora, é só a gente pensar, né, professor? Tipo, um grande exemplo disso também é por exemplo, o Mercado Livre. Quanto mais pessoas vendendo aquele mesmo produto, por exemplo, você vende, sei lá, você vende um celular no Mercado Livre. Quanto mais uhum. pessoas vendendo o mesmo celular,
menor vai ser a chance de você conseguir obter mais vendas. Só que naquela época era só um pouco diferente, que a Inglaterra, ela além de ter falado, ó, a gente também vai vender chá. Não, ela virou e falou, ó, a gente vai vender chá e vocês vão parar de vender chá. Vai ser só a gente. É isso? Não só vender, mas transportar, né? O chá, né? O transporte do chá agora não vai ser feito agora por mais intermediário de residentes dos Estados Unidos. Vai ser uma companhia que vai fazer isso. Por exemplo, hoje se eu quisesse produzir energia solar, entendeu? Com certeza a AES, né? A AES, a Eletropaulo, né? Ela não vai aceitar isso numa boa, né? Porque ela vai perder cliente. Outro dia tinha uma empresa tinha um grupo da Eletropaulo, né? Lá na escola que eu dou aula, e eles estavam lá fazendo a campanha para poder diminuir o consumo de energia. Eu não entendi. Eu perguntei para o cara, eu falei, eu não estou entendendo porque você está fazendo uma campanha para diminuir o consumo. Sendo que a empresa de vocês depende do consumo para poder vocês conseguir lucro, né? E o cara enrolou e não me explicou. Ou seja, com certeza está ganhando dinheiro do Estado brasileiro, para eles fazerem uma campanha dessa. Porque nem existe. Como é que eu tenho um mercado? Eu vou falar assim, olha, eu vendo açúcar. E eu tenho um mercado. Eu falo, olha, a partir de agora, o açúcar está fazendo mal, tal, né? Eu não posso, eu tenho que diminuir, você tem que diminuir o consumo de açúcar, porque está fazendo mal. Sabe o que o empresário falou? Eu não entendia. Eu falei, gente, é uma empresa que vende um produto e ela não é pública. A Eletropaulo não é pública, é uma empresa privada, né? A empresa hoje é chinesa, né? A Eletropaulo, né? A Eletropaulo é um nome antigo, agora já mudou de nome, agora é a Eletropaulo já mudou agora. Eu não sei nem qual é o nome mais dessa empresa, né? Mas vocês entenderam a questão? Então, ou seja, são grupos que tinham o monopólio, entendeu? Daquele transporte, daquela venda daquele produto, e esse grupo vai perder esse monopólio. Então vai ter uma reação. A reação é porque está entrando uma outra empresa que vai ganhar muita coisa agora em cima, né? Por exemplo, no Brasil, quem produzia o petróleo no Brasil era a Petrobras. A Petrobras não é mais a detentora do monopólio do petróleo hoje no Brasil. Hoje você tem a Shell, você tem outras empresas, entendeu? Que está vendendo petróleo no Brasil. A Petrobras não resistiu porque é uma decisão de governo. O governo falou assim, olha, mas se fosse uma empresa privada, com certeza ia resistir. Imagina se o governo fala assim, a partir de agora, eu vou colocar agora uma loja em frente ao Carrefour, um supermercado, entendeu? Para vender produto mais barato que o Carrefour. O Carrefour vai chiar. Fala, não aceito, entendeu? Porque isso aí é desleal. Eu pago impostos, não sei o que e tal, né? Chega o camelô lá e coloca uma lojinha, enfim, para vender produto em frente à loja do Carrefour. O cara lá vender lá a capa de celular, dentro do Carrefour tá R$ 5, o cara vender a R$ 2,50. O Carrefour vai chamar a polícia para poder expulsar esse camelô da sua loja, porque é uma concorrência desleal, né? Entre o Carrefour e o camelô. Está usando o meu espaço, está usando os meus clientes para poder vender o celular dele, que é mais barato. Enfim, eu não sei nem a procedência, né? Então, o que ele estava vendo era mais ou menos isso, ou seja, estava perdendo dinheiro com a intervenção do Estado, né, naquele setor específico, que era o comércio de chá. Essa daí foi estupina. Então, ou seja, aí, veja só, o governo começou, ele mexeu com todo mundo, mexeu com o pessoal do selo, a lei do selo. Ela vai pegar todas as produções de jornais ali da região, tal, jornal, revista, até um cartaz, assim, eu quero vender um cavalo, entendeu? Vender um cavalo, tal, foi colocar o cartaz lá no poste, né? Então no prédio árvore, né? Você só poderia colocar aquele cartaz lá se você tivesse o selo, entendeu? Estou alugando uma casa, você só poderia colocar aquele cartaz. Qualquer coisa circular dentro da colônia teria que ter o selo da coroa, entendeu? Então, assim, ele arrumou vários inimigos. Eu diria o seguinte, colocou brasa na cabeça, sabe? Você coloca a brasa na cabeça e fica queimando e tal. É mais ou menos isso. A coroa inglesa, ela arrumou um monte de inimigos. Ela arrumou os inimigos. E agora pega, assim, isso é inimigo forte, né? Eles são ricos. Têm condições de se organizar. Vocês entenderam aí ou não? Agora entendi. Entendeu? Sim. Sim. Mais alguma dúvida aí, gente? Por enquanto, não. Então, beleza. Aí nós temos a festa do chá, né, de Boston, né, que aconteceu em 1773, né? Ou seja, o que foi essa festa, né? 300 caixas de chá, ela foi retirada dos navios ingleses, do porto lá de Boston, né? O comerciante disfarçado de índio. Ele disfarçado de índio e tal, foi lá e
e jogou esse chá todo no mar, entendeu? Ou seja, foi um prejuízo muito grande, né? Aí o que os ingleses fizeram? Falaram, não, é um desaforo, e aí ele colocou lá, puniu pesadamente essas pessoas, porque imagina só, gente, a partir do momento que você vai criando esses atos, você vai criando alguns heróis, entendeu? Então, vai criando aquela ideia do herói. Esses caras que jogaram chá no mar, lá, enfim, aqueles outros comerciantes lá que estavam descontentes com a coroa, insatisfeitos com a situação da coroa em relação à colônia, eles também falaram, não, nós apoiamos essa ação. E aí, o que acontece com essa lei de Boston, né? Essa festa de Boston, né? Do chá de Boston, ela vai ser o estupim principal, porque aí a coroa vai dizer o seguinte, olha, você vai ter que pagar todo o prejuízo que nós tivemos com esse chá aí jogado. Além do mais, você está mexendo com algo que é sagrado dentro do Estado, que é o poder, entendeu? Você pode fazer tudo dentro do Estado, você só não pode no Estado, você pode questionar, você só não pode partir para a violência contra o poder. Por exemplo, né? Você não gosta do governador. Aí você vai lá e dá um cacete do governador. Você pode questionar dele, falar que ele é mentiroso, falar que ele é tudo, né? Tudo isso é permitido. Agora, a partir do momento que você não dá um cacete no governador, você arruma um problema sério, né? Que é esse microfone aí que tá voltando aqui, e aí tá me atrapalhando aqui meu raciocínio, entendeu? Então, a partir do momento quando você quiser falar, é só falar, viu? Pode me interromper a qualquer momento, viu? Aí eu já paro e vocês falam, tudo bem? Então, a partir do momento que você agride um governador, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, porque aconteceu em São Paulo isso. Um professor deu um cacete no governador de São Paulo, Mário Covas, né? Está na manifestação lá no centro de São Paulo, e, enfim, esse professor, ele foi mandado embora por justa causa, enfim, não conseguiu aposentadoria, enfim, então, arrumou um problema muito sério para ele, né? Era uma resistência que ele estava fazendo lá, e o governador falou, não, eu vou entrar nesse acampamento de professores. E aí o erro foi ter batido no governador, né? Jogaram a cadeira, né? Isso é acusação que o governador coloca, né? Mas o que acontece? Esses colonos, né? Ele agrediu diretamente aí o poder da coroa, o poder do Estado, sabe? O poder. Ele agrediu o poder do indivíduo, né? Porque agora você precisa ser punido exemplarmente, porque senão todo mundo vai fazer a mesma coisa. Tá entendendo? Então, a lei ou seja, eles erraram demais, os ingleses erraram demais, né? E acabou perdendo uma das maiores colônias que eles tinham, que é os Estados Unidos, né? O prejuízo para eles foi maior do que para os colonos. Os colonos ganharam com isso. Então, foi 300 caixas de chá, né, que foi jogada. Não sei que também essas caixas, né? De repente é um container, né? Não sei qual que é o tamanho dessa caixa. Não era coisa pequena, era coisa gigantesca. Isso aí deu um grande prejuízo para ele, mas eles tiveram que pagar tudo isso para as companhias das Índias, né? Orientais. Essa aqui é uma imagem, né? Que vai mostrar, entendeu? Os colonos aí, um grupo de colonos, né? Comemorando o grande feito, né? Aí agora tem a lei dos intoleráveis, né? Essa aqui eu vou ler para vocês, para a gente depois discutir, tá bom? Lei intoleráveis, né? Ou seja, nome designado à lei promulgada pelo Parlamento em 1774, em represália à revolta da festa do chá, com o objetivo de conter o clima de subordinação. Ou seja, essa lei foi aprovada exatamente para poder dar uma lição naqueles gente, eu não sei, vai ter um intervalozinho aí ou não, para vocês ou não? Eu acho que não. Não sei. Beatriz, aí? São 10h30 já. Pode continuar, professor. Já, São 10h30? já, Então quando a termina gente então. quando a gente tem intervalo, é geralmente às 10 horas, 10 para 7. Ou 10 para as 10. Eu passei batido nisso aí, viu? Não, pode ficar Vocês querem tranquilo. fazer Já lembrando assim mesmo, professor. fazer uns 5 minutinhos, tomar água, alguma coisa, rapidinho ou não?
Por mim, pode continuar. Eu tô de boa aqui também. Então, beleza. Então, tá bom, então. Eu estava falando aqui, tal, ou seja, tiver que pagar todo esse prejuízo, né? Foi tomado outras medidas severas, né, como julgamento e a punição de todos os colonos, né, envolvidos naquela circunstância, né, contra a coroa. Além dos intoleráveis, provocaram a convocação do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774. Então, o que é esse congresso agora? Ele vai discutir agora todos os problemas que estão passando. É um congresso convocado pelos colonos para poder discutir isso. Ele não tinha, tá vendo aqui, ó, não era separatista. Então, o primeiro congresso da Filadélfia, que acho que aqui é super importante, ele não era separatista, né? Ou seja, ele tinha o quê? Eles queriam discutir com o parlamento inglês. A revogação da legislação, né, das leis autoritárias, né, impostas, né? Enfim, durou mais ou menos um ano, ou seja, esse congresso aconteceu, tiraram lá as diretrizes do congresso, que era a revogação das leis autoritárias, né? Enfim, e concretizar o direito iguais, né, tanto dos americanos, ou melhor, dos ingleses da América do Norte, como dos ingleses lá da Inglaterra, para que todos eles tivessem o mesmo direito. Então, esse foi o primeiro congresso da Filadélfia. A pergunta é, os ingleses aceitaram essa proposta dos colonos? O que vocês acham? Com certeza Não. não. Não aceitaram, né? Não aceitaram a proposta, entendeu? E aí, você tem a Batalha de Lexington, e aí vai ser convocado o segundo Congresso da Filadélfia, né? Mas em 1775, um destacamento inglês tenta destruir um depósito de armas, né, controlada pelos rebeldes em Lexington, Lexington. deparando, né, contudo, com forte resistência por parte de tropas coloniais, meio que improvisada nessas tropas, né? A chamada Batalha de Lexington marcaria o início da guerra pela independência e conduziria à organização militar dos colonos, instalando-se de forma declarada a revolta contra a Inglaterra. Então, ou seja, essa batalha, né, ela vai... É a batalha contra os colonos. Veja só, nesse momento aí, os ingleses teriam que pagar para todos, era obrigado a pagar para os soldados ingleses, né, a estadia, ou seja, a alimentação e também o alojamento, chama lei de alojamento, né, do alojamento. E esses caras estavam agindo exatamente contra os interesses daqueles caras que estavam bancando eles. Então, teve essa revolta. O George Washington, que era um general, George Washington era um cara seguinte, né, ele era filho de mãe solteira, né? A mãe dele era solteira, plantava fumo, né? Um grande latifundiário dos Estados Unidos, plantava fumo, então. E ele comercializava esse produto, né? Era um cara, assim, que ele tinha muita pretensão de subir na carreira militar, mas na Inglaterra. Então, ele lutou com os ingleses e tal, né? E depois, no segundo congresso que já estou adiantando um pouquinho já, né? O George Washington, né? Ele vai ser o comandante das tropas norte-americanas. Mas ele foi, primeiramente, comandante dos ingleses, das forças inglesas, né? E ele conseguiu reverter toda a situação. Ou seja, depois de ser considerado traidor da nação, ele volta a assumir uma tropa americana, né? Enfim, e consegue, né? E consegue fazer um bom trabalho e tal, né? Embora ele teve assim, uma das batalhas que ele participou foi um desastre, né? Porque a Inglaterra não, a França mandou um comandante lá, mandou um estrangeiro para conversar com ele e tal, né? Enfim, dar ajuda e tal, né? Para ele, né? E ele foi lá e mandou matar esse cara. Depois ele percebeu o grande erro que ele cometeu, entendeu? Porque ele mandou matar um mensageiro francês que ia lá exatamente levar uma mensagem de apoio da França aos colonos, aos americanos, né, do norte, né, contra a Inglaterra, né. E até hoje você sabe que existe essa briga entre ingleses e franceses. Inclusive a Estátua da Liberdade, né, foi feita pelos franceses, foi uma doação que eles doaram, né, uma provocação contra os ingleses, né, foi lá e colocou aquela estátua lá
nos Estados Unidos, né, para poder provocar mesmo, né, uma provocação. Bom, enfim, hoje os Estados Unidos é uma grande nação e essa nação hoje ela é são amigas, né, dos ingleses, né. Bom, no mesmo ano, né, ou seja, em 1775, os colonos tomaram Boston e ainda com início, em 1775, do segundo Congresso da Filadélfia, né. Enfim, esse congresso, ele era completamente diferente do primeiro congresso, né. Enfim, incitava os cidadãos a pegar as armas, entendeu? Com nomeação de George Washington para o comando das tropas norte-americanas. Então, George Washington recebeu o comando agora para poder conduzir as tropas americanas contra os ingleses. E lembrando que esse congresso agora já é separatista. O segundo congresso, primeiro congresso, olha, presta atenção nisso, gente. O primeiro congresso da Filadélfia era um congresso não separatista. O segundo congresso já é um congresso separatista. Eu acho que vocês guardando essa informação aí, não esquecendo essa informação, qual que é o separatista, qual que não era, eu acho que ajuda bastante vocês a resolver alguma questão que cair no Enem sobre essa prova, né? Ô, professor, Tudo o bem? senhor pode, Pode falar? o senhor pode explicar de novo o que que é ser não separatista e separatista? Significa, tipo, se separar da metrópole? Exatamente. Independência. É independência. Veja só. Separatista quer dizer que você apoia ou não a separação dos Estados Unidos de conquistar sua independência. Esse é o separatista. Apoia a ideia de independência. Não separatista quer dizer que você não concorda. Entendeu? Então, o primeiro congresso da Filadélfia era um congresso não separatista. Eles não estavam pensando ainda em separar da Inglaterra. Achavam que havia possibilidade de continuar. O segundo congresso é um congresso separatista. Já está incitando a população a pegar em armas, já está incitando, enfim, já faz uma carta, né? Enfim, George Washington já começa a escrever alguns textos, né? Que depois vai ser incorporado à Carta de Independência dos Estados Unidos. Você vê que eles tentaram muito, assim, mais de 5 anos para poder continuar junto com a Inglaterra. Tentar conquistar direitos iguais, sabe? O mesmo direito que o americano, que o inglês tinha lá na Inglaterra, eles queriam que o americano aqui da América do Norte tivesse também. Estava lutando somente por direitos, entendeu? Iguais. Mas eles percebiam que eles eram um povo menos. Você pega o Brasil hoje, por exemplo, né? Você pega o Brasil hoje, fala assim, qual que é os estados mais importantes do Brasil? E por que eles são mais importantes? Você pega lá Rio, São Paulo, você pega o Sudeste, por exemplo, né? E o sul do país. Você pega lá o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e você pega aqui o Sudeste, né, os 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. São os estados mais importantes do Brasil hoje. Agora, por que eles são mais importantes? Porque eles foram privilegiados lá atrás, entendeu? Então, desde o imperador Dom Pedro II, né, ele já começou a investir em ferrovias, teve a questão do café, entendeu? O ouro das Minas Gerais, a planta, ou seja, a cana-de-açúcar aconteceu em outro momento, depois ela entrou em decadência, aí ela começa agora é o café e o ouro que vai transformar esses estados do Sudeste com os estados mais importantes do Brasil. Então vai ser as primeiras locomotivas vai vir para São Paulo, né? Vai ligar o interior ao Porto de Santos, para levar lá o café, escoar o café. Né? Anteriormente era feito nas costas das mulas, né? E agora, a partir da locomotiva, né? 1884, aí começa, a Estação da Luz vai ser implantada aqui em 1884, aqui em São Paulo, né? Que é uma das estações muito parecido com... Não, era igual, né? A de Calicut, lá na Índia, entendeu? É parecida, exatamente. Né? Porque quem construiu a estação da Luz aqui em São Paulo foi a mesma empresa que construiu lá na igreja de Calicut. E tem em outras partes do mundo também tem empresas muito semelhantes, sabe? São Paulo, o Brasil não produzia nada naquela época, né? Só produzia matéria-prima, commodities. No caso, o café. Primeiro o pau-brasil, depois o café, depois a cana-de-açúcar, depois o café, depois teve a expansão do ouro, né? Aí teve o cacau, etc. O Brasil sempre foi isso, né?
sempre foi um Brasil que produziu sempre commodities. Commodities, gente, é produto primário, o produto que sai da terra, né? Por exemplo, o petróleo, a pecuária, a carne e tal, né? E os grãos. Isso é considerado commodities. Tudo bem? A gente está falando de commodities, isso aí. E separatista é isso. Separatista é um indivíduo que não permite, ou seja, que luta pela separação. Separatista vem de separar, entendeu? Separar uma colônia da sua metrópole. Transformar aquela colônia em um país. Tudo bem? Tudo, obrigado. Então, no segundo congresso da Filadélfia, né? Você tem aí que é o segundo congresso, né? Declaração da Independência dos Estados Unidos. O Brasil vai ser o primeiro país como é que fala? A reconhecer a independência dos Estados Unidos. E depois os Estados Unidos vai dar esse troco para o Brasil, né? Quando o Brasil se torna independente em 1822, os Estados Unidos também vai ser o primeiro país também a reconhecer a independência do Brasil. Como deveria... Porque, assim, lá nos princípios iluministas, né? Lá atrás, lá de Adam Smith, ele já falava na questão da independência, né? A independência das nações. Então, o Brasil gerou uma grande nação, os Estados Unidos geraram uma grande nação, e o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dos Estados Unidos. Bom, nós tivemos aí a questão das guerras, né, das guerras de independência, né, que ela, enfim, basicamente é isso, né, quando você tem no finalzinho da guerra de independência, né. Aqui nós temos aqui a imagem do George Washington, né. Você tem também a bandeira aqui, ó, bandeira, tem duas bandeiras, né, bandeira americana, e tem essa bandeira, que essa bandeira não deu para identificar essa bandeira, essa imagem não está muito boa, ela foi ampliada, né, ela ficou muito ruim, e eu não consegui identificar essa imagem, eu vou ter que dar uma olhada melhor nessa imagem para poder a gente, depois eu comento com vocês. E aqui o auxílio francês, praticamente termina já, gente. Mais uns 10 minutinhos termina essa aula. O auxílio francês, né, a participação das tropas francesas, né, foi decisiva na consolidação das lutas pela independência dos Estados Unidos. A intervenção aconteceu graças à afinidade de alguns militares franceses com os norte-americanos e com a relação das ideias libertárias, né, do iluminismo. Então, assim, quando o iluminismo foi um movimento que aconteceu, assim, eu diria, na França, né, basicamente em toda a Europa, mas na França, né, principalmente na França, onde teve mais apoio. Então, essas ideias libertárias, né, ela foi muito importante para poder os Estados Unidos, né, para poder a França, né, dar o seu apoio aos americanos. E também tem a questão da Guerra dos 7 Anos, né, que a Guerra dos 7 Anos ela foi a vitória dos ingleses, né. Enfim, ou seja, também né, revide, né, a derrota sofrida pela Guerra dos 7 Anos, no caso francês, né, os franceses forneceram o capital necessário para sustentar um movimento e aliciaram os espanhóis contra os ingleses. Ou seja, também eles criaram também um clima também para poder aliciar os espanhóis também contra os ingleses, né? Até porque os Estados Unidos também conseguiu também os Estados Unidos, os ingleses, né? Na verdade, assim, voltando para o raciocínio, a América do Norte foi descoberta pelos espanhóis. Cristóvão Colombo chegou lá na América do Norte e tal. Então, todo aquele território ali do norte pertencia aos espanhóis. O mundo estava dividido em dois. Uma parte pertencia a Portugal, outra parte pertencia à Espanha. Entendeu? E, de uma certa forma, os espanhóis não viam com bons olhos a ocupação do norte pelos ingleses. Entendeu? Então, ou seja, foi fundamental o apoio francês, né, para essa derrota. Só que tem um detalhe aí, gente, viu? A guerra dos Estados Unidos, a guerra de independência dos Estados Unidos contra os ingleses, ela também provocou um gasto muito alto nas finanças da França. Assim como a guerra dos 7 Anos, ela provocou grandes, enfim, prejuízo nos cofres, né,
grande déficit nos cofres dos ingleses, a guerra dos Estados Unidos, a independência, né, também causou também grande prejuízo nos cofres das finanças da França. E aí, em 1789, na verdade, né, vai ter a Revolução Francesa, né? E a França não vai conseguir reverter as revoltas, né, contra a monarquia. Então, você tem lá E a gente vai falar de uma aula específica somente sobre a Revolução Francesa, né, que vai acontecer depois. Então, você tem o Iluminismo, depois a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, e aí em seguida nós temos já a guerra da Revolução Francesa, né, que foi tão violenta quanto também a guerra também dos Estados Unidos. Foi tipo uma mão lava a outra, professor. Os franceses ajudaram os norte-americanos Os e americanos, depois os norte-americanos ajudaram os franceses na Revolução isso. Francesa. Mas, infelizmente, assim, porque a França também, o problema não era com o povo francês, o problema era com a monarquia. A França era uma monarquia absolutista, entendeu? Na época da Revolução. Então, assim, existia também aquela questão de ideologia, né, de ideias. Olha, será que eu vou ajudar eles? Mas eles são os franceses, mas o governo lá é absolutista. Então, os franceses querem derrubar o absolutismo, né, tal, né? Sempre foi esse absolutista que ajudaram os americanos a vencer a guerra de independência. Ok, obrigado. Imagina. No Tratado de Versalhes, formado em 1783, reconheceu a independência dos Estados Unidos da América. Então, reconhece os Estados Unidos como um país agora. Existe um protocolo entre as nações, né? Primeiramente, você precisa, para poder virar um país, você precisa ser reconhecido por outras nações, entendeu? E o Tratado de Versalhes, né, ele reconheceu os Estados Unidos como um país, né? Agora, já podia negociar diretamente com ele. Por exemplo, São Paulo não pode negociar diretamente com a Inglaterra, com a França, entendeu? Porque São Paulo é um território do Brasil. Agora, se a França fala assim, olha, a partir de hoje eu reconheço São Paulo como um território, como um país, né, aí automaticamente aquilo vai virar, sabe, um país. Né? Os aliados norte-americanos foram recompensados. A França vai recuperar, né, Santa Lúcia, Tobago, nas Antilhas, né, que estava na mão dos ingleses. Possessões de terras lá no Senegal, na África. A Espanha ganhou a ilha de Menorca e a região da Flórida. Então, assim, com essa independência dos Estados Unidos, a França, tanto a França e a Espanha, né, ela vai ter um certo recompensa por ter ajudado os americanos do norte. Tudo bem? Professor, Foi. uma dúvida mais com um tom de curiosidade. Durante a Guerra do Chá e do Açúcar, ali no Caribe e tudo mais, das Antilhas, os piratas tiveram alguma participação efetiva nessa guerra? Ou é mais uma distorção histórica? Olha, cara, os piratas, eles agiam mais, eles eram saqueadores, né? Eles eram saqueadores. Mas eles gostavam de saquear mais produtos caríssimos e fácil enfim, de vender, né? No caso, o negócio deles mais era com ouro, viu? Ouro, armas, essas coisas. E os piratas, eles eram patrocinados pelos governos, principalmente a Inglaterra, entendeu? Então, a Inglaterra, ela patrocinava, inclusive tem até o caso de um pirata, né? Ele tinha um caso com uma das, eu não lembro qual foi da rainha da Inglaterra, uma delas. Não sei se foi a Rainha Vitória, eu não lembro qual foi. Não lembro qual era a rainha que tinha um caso com um pirata, né? Isso aí, só que você falou agora, eu lembrei desse caso que eu tinha lido já há alguns anos, né, atrás, né? Mas os piratas, eles eram da coroa. Eles não eram, sabe, eles não eram inimigo da coroa. Eles eram aliado. Então, eles tiveram, assim, se tiver algum tipo de participação deles, não era algo corriqueiro, entendeu?
O interesse deles era mais saquear navios que estivessem carregando, somente navio português, tal, né? Navio espanhóis que estavam transportando ouro, tal, essas coisas, né? Pedra preciosa. O foco deles era mais essas cargas, entendeu? No caso eles até saqueavam também navio, né? Mas aí já era complicado, porque só se fosse navios de não aliado da coroa inglesa, e sim navios de comerciantes, tal, americanos, tal, enfim. Tá entendendo? Sim, professor, obrigado. Bom, e aí você tem, né, os Estados Unidos no século XIX, aumento populacional, olha, em 1776, eles tinham 3,5 milhões de habitantes, né? E subiu para 7 milhões, ou seja, praticamente em 6 anos, né? 76, 5 anos, aumentaram mais de 50% da população. Por quê? Porque a partir do momento que os Estados Unidos vira uma nação, vira um país, vai ter uma migração muito forte para os Estados Unidos. Principalmente naquela época, os ingleses, ou melhor, os europeus, estavam em crise, né? Mais ou menos como o Brasil hoje. O Brasil está hoje, né? O Brasil hoje, a população está querendo ir embora do país. Desemprego em massa, entendeu? Carestia, né? O preço dos produtos lá em cima, preço de petróleo, gasolina, R$ 6, arroz aí, tijão, né? R$ 40, enfim. Carne está lá em cima, gás aí R$ 100 em botijão de gás. Enfim, o Brasil está numa crise também muito parecida com aquela crise que os americanos, né? Ou melhor, que os europeus estavam passando no século XIX, século XIX, século XX. É tanto que o Brasil recebeu uma grande colônia de americanos, de europeus, né? Italianos, asiáticos, entendeu? Que vieram para o Brasil, também na região do sul do país, alemães, né? Os alemães também vieram para cá bastante. Enfim, mas basicamente italiano e alemães que vieram mais para o Brasil, na região do sul do país. Ou seja, esse grande número de populacional, esse aumento populacional, ele tem a ver com os imigrantes da Europa, que viviam nas condições de vida, né? Os Estados Unidos tinham terra disponível, necessidade de mão de obras, enfim. Existe uma teoria que ela chama, essa teoria de um sociólogo argentino, chamado Gazelli, se não me engano o nome dele, é Gazelli. Ele fala da questão da expulsão e da atração, né? Então, imagina só, os europeus tinham lá um mecanismo que estava expulsando lá da Europa. Qual era o que estava expulsando da Europa? Más condições de vida lá. Falta de alimentação, carestia, desemprego. Isso é o fator expulsão. O fator atração é o contrário, entendeu? Terra disponível, preço justo dos produtos, alimentação farta, remédio, condição de vida, enfim. Ou seja, é bom também vocês também pensar também nessa teoria, né? Na teoria expulsão e na teoria atração. Então, assim, quando você estiver deparar com uma prova que fala sobre migração, leve em consideração essa teoria da expulsão e da atração, entendeu? Que aí vocês resolvem muitas questões. É como se fosse uma regrinha, sabe? Uma regrinha da exata, tal, né? Que tem bastante regras, né? Então, assim, se você levar em consideração também essa regra da expulsão, olha, está tendo um fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste. Qual que é o fator expulsão lá? Então, você tem lá a fome, a miséria, enfim, o desemprego, as más condições de vida. Qual que é a atração? Enfim, emprego, condições de vida melhor, etc. Entendeu? Acho que é necessário você fazer levar essa consideração. Professor, Oi. a gente sabe que hoje, por exemplo, hoje a gente tem a questão do visto dos Estados Unidos, né? Que só pode entrar lá quem tiver o visto. Nessa época, para os imigrantes europeus virem para o norte da América, para os Estados Unidos, que já era uma nação já, eles tiveram que pagar alguma coisa, tiveram que fazer alguma coisa assim, ou os ingleses que estavam lá na Inglaterra, que estavam passando por dificuldades e tal, eles podiam, de graça, assim, entrar nos Estados Unidos.
Bom, veja só. Depende também das condições do país. Se o país é um país próspero, ele não vai fazer muita exigência para poder o imigrante entrar no seu país. Entendeu? No caso do Brasil, incentivou bastante a migração de europeus e de asiáticos para cá. Entendeu? Eles devem, no primeiro momento, deram preferência para os de língua latina, né, como os italianos e espanhóis, e depois, e francês, né, e depois eles abriram para as migrações de asiático, né? Aí tem a questão da língua e tal, né, que dificultava bastante. Mas nesse momento aí, não, nesse momento não tinha muito, deveria ter algumas restrições, né? Pouco restritas, sabe? Se você tem trabalho, se não está doente, se tem algum problema de saúde, entendeu? É mais assim, como é que o cara que está indo para lá está indo bem? Acho que as restrições era mais questão sanitária, mais, entendeu? Não era muito igual tem hoje o visto, né? Porque hoje, assim, se você também liberar também, os Estados Unidos também vai, sabe? Todo mundo vai para lá, né? Se você facilitar a situação. Então, o visto é mais para conter essa questão da migração. Na Grécia Antiga já tinha isso, já. Lá na Grécia Antiga, na época do Périx, né? Do governo Périx, foi ele que implantou a democracia, tal, de fato, na Grécia, né? A democracia representativa, diferente da democracia não, a democracia participativa, né? Hoje nós temos a democracia representativa, né? E você é representado. Né? Então, Pérez, ele abriu para, assim, ele restringia, né? Lá os estrangeiros, né? A entrar na Grécia, que a Grécia é um país próximo, é um país vizinho. A Grécia é como se fosse hoje para nós, sei lá, Estados Unidos, França, né? Para o resto do mundo, né? Todo mundo queria ir para a Grécia, né? Porque ali era igual o Império Romano, né? Todo mundo queria para o Império Romano porque lá era o mais que havia de mais moderno. Então, quando o país está bem, ele cria algumas restrições. Quando o país precisa de imigrantes, ele cria mecanismos para poder facilitar a migração, entendeu? Somente de jovens e tal, né? Pessoas que podem produzir, que podem trabalhar, né? Porque também não vai, no caso do Brasil, né? No Brasil, facilitar também a migração para cá, e aí, como aqui nós temos um serviço público de saúde, né? Então, não pode vir para cá pessoas de idade que já tem problema de saúde, a não ser que ela tenha um convênio, tal, alguma coisa nesse sentido. Então, o Brasil fala assim, olha, eu aceito, mas a restrição é o seguinte, né? Ser aposentado, tem dinheiro, tem não sei o que e tal, né? Tem bens, mas eu preciso que você traz para cá um convênio para poder não ficar nas custas do Estado. E eu te aceito lá, tal, você pode passar a sua vida lá. Então, naquela época, não existia muita restrição, não. Era liberado, sabe? Você podia chegar, milhões de pessoas lá, podia chegar e entrar. Você viu que o fluxo migratório foi muito grande. Né? Ok. Beleza? Foi um fluxo migratório de 200%, né? De 3,5 milhões foi para 7 milhões. 7 milhões, cara, eu não sou muito bom de matemática, não. Não daria o quê? 100% não, não é isso? Não, seria? Aumenta 100%, é isso? Aumenta 6 Foi mais ou milhões. menos isso. Eu não sou muito bom de Foi matemática, mas de 100 a 200% por aí. foi um assim, e dentro de alguns anos, não foi algo em 50 anos, tem 5 anos. Imagina só, você tem uma população de 3,5 milhões hoje, daqui a 5 anos, essa população vai dobrar para 7 milhões, entendeu? Então, rapidamente, foi muito rápido isso daí. Então, aí você tem o quê? Expansão territorial. Gente, por que os Estados Unidos hoje é grande como ele é hoje? Né? Então, tem a questão da expansão do território. Então, nós temos aí a conquista, ou seja, a conquista do Oeste, né? Lá no começo daquele mapa, né? Aquelas linhas lá vermelhas, né? As setas, mostrando os americanos que estavam ali na costa dos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, ali no leste, né? Indo para o oeste, chamada faroeste, né? Faroeste. Aumento da produção de alimentos, ou seja, busca de terra para plantio e pastoreio. Esses aí são os interesses, ou seja, eu diria aqui para você, os pontos que contribuiu com a expansão territorial. Conquista do oeste, aumento da produção de alimentos, busca de terra para o plantio e pastagem, busca de metais, descoberta do ouro, né? Em 1848 provocou a corrida do ouro para os Estados Unidos.
a doutrina do destino manifesto, né, dos Estados Unidos, né, predestinado a dominar a América, ou seja, o cara diz assim, olha, os Estados Unidos, ele é o país que vai dominar o mundo, que vai dominar a América, entendeu? Então, a doutrina do destino manifesto, né? Então, assim, os ingleses, os americanos nasceram no país, eles tinham na cabeça dele. É como os judeus, né? Os judeus dizem assim, olha, nós somos um povo, como é que fala, preferido por Deus? Não, né? Destinado a ser salvo por Deus. Exatamente. Mais ou menos isso, entendeu? Então eles tinham. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Então eles tiraram essa ideia, né, do destino manifesto, né? E aí teve uma anexação de alguns territórios, entendeu? Então aqui foi os pontos. Agora a anexação de territórios. Então você teve a compra da Louisiana, da França, a Flórida foi comprada da Espanha e o Alasca foi comprado dos russos. Então isso aí foi compra. Acordo, né? Aqui foi um acordo. O Oregon foi um acordo dos Estados Unidos com os americanos, né? Entregou o Oregon. E Guerra do Texas, né? Ela conquistou o Novo México, Califórnia e etc. Enfim, essa aí foi a guerra dos Estados Unidos com o México. E deu para eles Texas, Novo México e Califórnia. Então você tem esses pontos aí. Mas fica tranquilo que isso aqui o pessoal lá a gente vai colocar lá para você aí, tá bom? Acho que lá no Google Sala de Aula, né? Vai colocar como é que fala? Esses slides lá. Professor, então quer dizer que a Louisiana, eu tava lendo, eu só poderia voltar aí só para a Louisiana, a Flórida, esses lugares estão ali no norte da América, no território dos Estados Unidos, mas na verdade isso é da França? Ou é da França, da Espanha? A Louisiana é da França, a Flórida da Espanha e o Alasca dos russos. Foram comprados isso aqui. Eu não lembro o valor, tem até os valores, viu? Os valores não lembro de cabeça, viu? Eles pagaram, né? Porque, imagina só, na Rússia, né? Eles compraram lá da Rússia o Alasca, lá em cima, né? Lá no Estreito de Bering, onde é que você tem lá aquele estreito de 80 quilômetros que separa a Ásia da América, né? Inclusive é por ali que, segundo os historiadores, né? Os arqueólogos, os antropólogos, que entraram os homens, né? Os primeiros habitantes da América. Uma das teorias é essa, né? Ali de cima do Estreito de Bering. Né? Então, a Flórida foi comprada dos russos. Não sei se os russos fez um bom negócio, viu? Na época da Rússia czarista, né? Ter perdido aquele território para os Estados Unidos. Né? Agora, se ali tivesse na mão dos russos, né? Imagina na época da União Soviética, né? Na época da Guerra Fria, a Rússia ter o Alasca, né? No seu território. E os americanos foram lá e comprou. Um territóriozinho gelado, né? Lá em cima e tal, né? Então vamos comprar aqui. A Rússia não tinha muito interesse, né? Porque do lado lá tinha a Sibéria, né? Do lado da Sibéria, gelado também, enfim. Então foi isso. Aí, então, ou seja, esses países, ou seja, esses estados, Louisiana, Flórida e Alasca, foram comprados. Um acordo entre ingleses, né, e americano, Oregon, foi um acordo que era da Inglaterra, né, e eles acabaram saindo dos Estados Unidos. E através de guerra, né, eles conseguiram expandir o Texas, Novo México, Califórnia. Esses estados aí pertenciam ao México. Só que naquela época o México não era México ainda, né? Pertencia aos franceses. E naquela época não existia. Francês não, os espanhóis. Naquela época ali era a colônia da Espanha, onde é o México hoje. Então, na verdade, não foi uma guerra contra o México. Tanto que até aí, eu coloquei aí em parênteses, né? Porque se trata de um território que pertencia à Espanha naquela época. Não tinha acontecido ainda a independência do México. Consequência da expansão. Quais foram as Professor, consequências? Oi. você poderia me explicar o que é esse destino manifesto que estava no outro slide? O destino manifesto é assim. É a ideia, né, de que os Estados Unidos ele tem uma tendência, sabe? Uma tendência divina, assim, que como se Deus tivesse... Deus colocou os Estados Unidos para poder dominar
América. Entendeu? E todo mundo que vai para esse local, essa é a questão, está na Bíblia isso aí, entendeu? Não nesse caso, né? A Bíblia, você pode pegar a Bíblia e fazer várias interpretações, entendeu? A gente fala assim, olha, mas o fogo que pegou, enfim, o fogo lá como é que é, da Cinemateca que aconteceu aqui, tem gente que pode falar assim, não, isso aí tá na Bíblia, né? Tá falando lá, né, Apocalipse, não sei o que e tal, né? Então, assim, você tem várias interpretações, né, da Bíblia, né? Então, dessas interpretações seria essa daí que os Estados Unidos estava, entendeu? Ele tinha uma tendência, entendeu, divina, né, de ser o grande país da América. Assim como os judeus, né, quando eles ocuparam lá a Palestina, né, eles diziam que aquilo era deles, né, foi Deus que encaminhou isso para lá, para aquela região, enfim, através de você, dentro do subconsciente das pessoas, você colocar no subconsciente das pessoas, né, que existe essa tendência americana, né, o destino manifesto era exatamente isso, entendeu? Não sei se você entendeu isso aí. Entendi, obrigada. Consequência da expansão, ou seja, do crescimento rápido dos Estados Unidos, né? Crescimento demográfico, o que é o crescimento demográfico? Ou seja, de 9 milhões em 1820, ele chegou em 30 milhões em 1860. Ou seja, 40 anos depois, os Estados Unidos aumentam de 9 para 30 milhões de habitantes. Migração incentivada. Tá vendo aqui? Aquilo que o rapaz perguntou aí atrás, esse foi o Gustavo, se não me engano, não sei o nome do rapaz que perguntou aí. Sobre a questão dos imigrantes, né? Da questão aí do visto, né? Imigração incentivada pelo governo, chamada a lei, né? A lei de 1862, desenvolvimento econômico, maior mercado consumidor e oferta de mão de obras. Naquela época, também, os Estados Unidos estava crescendo pra caramba, ou seja, a locomotiva nos Estados Unidos ela estava se expandindo bastante, né? Não existiam os carros ainda, existia somente as locomotivas, e estava expandindo ali, somente na região do oeste e tal, né? Os grupos dos Rockefeller, né? São os magnatas do petróleo e tal, das ferrovias, estava investindo pesado, né? Então, assim, eles precisavam de muita mão de obra para poder expandir as ferrovias, né? As ferrovias para os estados, ali nos Estados Unidos. Expansão, disponibilidade de matéria-prima, né? A gente tinha bastante matéria-prima lá, enfim, ouro, minério de ferro e etc., né? Madeiras, né? Expansão da indústria e aumento da produção agrária, da pecuária, atividades comerciais e mineradoras também, enfim. E tinha também uma disparidade regional, né? O norte e nordeste dos Estados Unidos é região industrial. Então, o norte e nordeste dos Estados Unidos é industrial, com a burguesia forte, né? E grande número de operários. Já o sul e o oeste dos Estados Unidos, ou melhor, o centro-oeste dos Estados Unidos, é região de agropecuária, agropastoril, né? Ou seja, agrícola e de pecuária, né? Gados, enfim, principalmente o gado, né? Formado por colonos, pelos colonos, né? Chamados desbravadores, né? Do oeste, aqueles pioneiros que subiram, que foram ali, saíram do leste, sentido oeste dos Estados Unidos, e o sul dos Estados Unidos, latifundiário, agroexportador escravista, né? E aí, gente, por isso que eu pedi para vocês lá no começo, para vocês dar uma lida na história do Partido Republicano e do Partido Republicano e dos Democratas. Democratas. Perdi o nome aqui. Então, para vocês terem uma noção da importância desses dois partidos, né? Ou seja, um é do norte e o outro é do sul, entendeu? E a importância desse partido, e a ideologia foi mudando, né? Porque se vocês, no começo, né, os democratas eram um partido escravocrata, né? Eles conservador tal, né? Eles apoiavam ou seja, a preservação da escravidão, né? Enquanto que os republicanos eram o contrário, né? E hoje o republicano está mais conservador do que os democratas. Né? Então, houve uma mudança, né? Inclusive os democratas, os republicanos, né? Eles dominaram a política dos Estados Unidos até 1930. Da independência até 1930, né? Foram esses partidos, o Partido
republicano, né, que dominou a política dos Estados Unidos. Enfim, teve a guerra foi o norte contra o sul, né? O norte acabou vencendo. Olha só as características do norte, né? Tá vendo aqui, norte e nordeste, a região industrial, com fortes burguesias e grande número de operários. Então, você tem um modelo de... Esse é o modelo dos Estados Unidos, né? Enquanto que no sul, você tem um latifundiário, né? Agro exportador, ou seja, como se fosse o Brasil de hoje. Tanto que depois da guerra dos Estados Unidos, a guerra de secessão, muitos americanos vieram para o Brasil. A cidade americana aqui em São Paulo, né, é uma cidade que foi colonizada pelos americanos que vieram lá. Ou seja, porque um país aqui que parecia com o sul dos Estados Unidos, o único país que parecia com o sul dos Estados Unidos, era o Brasil, naquela época, né? Agroexportador, tal, escravista, né? Então eles vieram para cá, enfim, trouxe a sua contribuição, né? Lá no cemitério de Americana, se você um dia tiver curiosidade, né, ir no cemitério e tal, né, você vai ver lá muitos generais da Guerra de Secessão, né? E foi enterrado aqui na Americana, entendeu? Eles achavam que aqui era o... Enfim, eles tiveram essa desilusão com os Estados Unidos, né? Naquela ideia Enfim, vamos dar uma acelerada aqui, que já está terminando. Que horas são aí? Vocês têm horas aí? 11 horas já, né? 11h08. Nossa, está terminando já, viu? Já está terminando já. Guerra de Secessão, ela vai começar em 1861 e vai terminar em 1861. Mais 5 minutinhos eu termino, viu? 65, você tem aqui, tá vendo aqui, ó, o Norte, Partido Republicano, protecionista, né? Abolicionista. Esse partido, tá vendo, republicano, que hoje é o partido do Donald Trump, né? Extremamente conservador. E no Sul você tinha os confederados, né? O Partido Democratas, que hoje é o mais avançado, né? Liberalismo, escravista, né? Então, naquela época, o democrata era escravista. Então, pode ser que eles colocam uma prova no vestibular, né? Comparando o Partido Republicano de hoje, lembra que o republicano lá atrás, eles eram abolicionistas, entendeu? Eles eram do norte. O Sul, confederados, né? Era dominado pelos democratas, né? Que era escravista. E hoje o Sul é mais, ou melhor, o democrata de hoje, ele é um partido de, enfim, como é que eu vou dizer aqui para vocês? Menos conservador do que os republicanos. É mais conservador, ou melhor, menos conservador, ou melhor, os republicanos são mais conservadores do que os democratas. Mudou os valores aí. Causa imediata, eleição de Abraham Lincoln, né? Ou seja, em 1860, né? Ele vai ser assassinado, Abraham Lincoln. Em 65, né? Enfim, você vai ter lá a abolição dos escravos em 63, em 65 derrota do Sul, de Abraham Lincoln, né? Também assassinado. Consequência, né? 600 mil mortos nessa guerra. Para nascer política econômica dos estados do norte, nesse caso tá vendo aqui, ó, republicanos dos estados do norte, né? O que mais aqui agora? Crescimento industrial, né? Negro, apesar de livre, né, permaneceram marginalizados, né, sem direitos. Surgimento de grupos racistas, né, do sul, tal, essa facção, né, o Ku Klux Klan, né, Ku Klux Klan, né, que é um movimento aí extremamente... É bom estudar, dar uma estudadinha também nesse grupo aqui, viu? É um grupo extremamente racista, né, supremacia branca, etc. E aqui você tem as bandeiras da secessão, da guerra, né? Da época, né? Estados Unidos, a União, essa bandeira aqui, e essa aqui é a bandeira dos confederados. Se quiser com a bandeira dos confederados, ela não é mais aceita, né? Ela não é proibida, mas não é mais aceita em alguns locais, entendeu? Existe lá uma cultura de não permitir que a bandeira dos confederados, né? Porque é uma bandeira extremamente racista, tal, né? E é isso. Já tá quase terminou já. Alguma dúvida? Professor, eu não entendi essa questão da guerra de secessão. Tipo, o norte e o sul, eles entraram em guerra, é isso? Entraram. Foi até bom você tocar no assunto, viu? Então, veja só, deixa eu colocar aqui novamente, expandir a tela aqui. Olha só, as condições aqui, como é que estava
dividido naquela época. O norte, né? Norte e nordeste dos Estados Unidos. Região industrial, com fortes burguesias e grande número de operários. Bom, quem trabalha na indústria, os operários que trabalham na indústria, eles são melhor remunerados. O serviço deles é menos. É um serviço menos pesado do que o serviço, né, de quem trabalha no campo, de quem trabalha na roça. Entendeu? Então, assim, geralmente você banca, você paga lá um salário, né? Você tem lá a formação, é assalariado, né? Então, esse é o modelo. Olha como é que está o Sul aqui, ó. Sul, latifundiários, agroexportador, ou seja, exportador de produtos agrícolas, e escravista. Então, esse é o grande problema que tem lá agora, que é o escravismo, né? Para os empresários do Norte e do Nordeste, seria importante eles manter um salário reduzido, mas não, porque o escravo ele não gera riqueza, assim, ele gera riqueza, só que ele não consome, entendeu? Ele não é um consumidor. Porque o escravo, o dono do escravo, ele é obrigado a dar algumas. No Brasil, caso assim, o escravo tinha 3P, que era o pau, o pano e o pão. É o direito dos 3P. Pau, o que é o pau? Educação. Entendeu? Ensinar o escravo a ser um cara mais, sabe, gentil, etc. É o pau. O pano é a roupa, né? Ele tinha direito. E é o pau, pão e... Eu falei bem? Pau, pão e... Pau, pão... Tem outra pegada aí que eu acabei esquecendo. Pano. Pau, pão e pano, exatamente. O pau é a educação, o pão, a alimentação, e o pau enfim, o pano. Já confundi tudo novamente. Bom, mas vocês entenderam, E o pano, entenderam? a roupa. Exatamente, o pano é a roupa. Então, para o escravismo, para uma elite, enfim, de empresário assim, que eles cultuam um mercado interno forte. Imagina só se tivesse a maioria da população do Brasil fosse escravo, né? Eles não iam consumir celular, entendeu? Alimentação, eles iam produzir sua própria alimentação, você não ia... Enfim, não existia supermercado, não era necessário existir isso aí. Então, você só ia produzir produto para você exportar. Ia ser um exportador de commodities, de produtos de primeira necessidade, ou de matéria-prima, né? Então, você exportar... Professor, Oi. então essa ideia abolicionista não foi tanto pelo conceito humanista da coisa, né? Foi mais pelo conceito de consumo mesmo, né? Olha, cara, a questão foi consumo mesmo, né? A questão foi consumo. É tanto que os ingleses, a primeira lei, já aprofundando um pouquinho mais, e depois eu vou responder aqui o caso da minha que fez a pergunta, né? O primeiro lei dos ingleses foi de 1826, essa lei, né? Essa lei obrigava o Brasil a libertar os escravos. Porque os ingleses eram o maior mercado produtor de produtos industrial, né? E o Brasil não comprava, o Brasil só exportava, por exemplo, né? É tanto que você tem uma população majoritariamente de escravos. Essa população não consumia, ela alimentava, né? Ela tinha lá a roupa, que era um direito deles, né? Então, era pouca coisa que você precisava importar, somente pano. O próprio escravo já podia produzir a sua roupa, né? Aqui na colônia, né? Ele podia produzir a roupa, porque já tinha conhecimento lá fora. Outra coisa, gente, não era qualquer um que vinha para o Brasil como escravo, viu? Lá na África, eles faziam uma seleção. Então, primeiro eu pegava os jovens, tem que ser jovem, e teria também que ter uma profissão. Não era qualquer um que eles pegavam para trazer para cá. Então, o pedreiro, o carpinteiro, o ferreiro, entendeu? Esses aí era mais valorizado. Aquele que, enfim, que sabia ler, entendeu? Eles tinham uma certa valorização, né? Inclusive, vieram para cá muitos escravos, né? Os chamados malês. Eles já tinham convertido ao Islã, né? E lá você tinha que aprender o Alcorão, né? Então, eles já eram alfabetizados. Eles provocaram uma revolta em Salvador, chamada Revolta dos Malês, né? E foi assim, colocou a elite baiana em perigo, né? Baiana não, do Brasil, né? Em perigo, porque eles mataram gente, diz que a lagoa, tem uma ladeira lá em Salvador, que eu esqueci o nome da ladeira, né? Uma ladeira muito famosa, diz que ela virou um rio de sangue, né? Tem um historiador que coloca isso, né? Enfim, mas é basicamente isso. Para a menina que perguntou aí, é sobre a questão
as divergências do norte e do sul, né? Ou seja, você tem um norte que é industrial, uma alta burguesia, operariado, né, recebendo saúde. Ou seja, os trabalhadores recebendo salário, e deveria ser um salário razoável, né? E também, do outro lado, você tinha um industrial. E eles precisam expandir a produção. E aí você tem no sul um atraso total. Latifúndio e árvore exportador, escravista ainda. Então, essa divergência aí provocou guerra, entendeu? Provocou a guerra, né? E no final, quem ganhou foi o norte. E eu imagino, se o sul tivesse ganhado essa guerra, os Estados Unidos não seria diferente do Brasil, viu? Os Estados Unidos seria mais ou menos um Brasil, um árvore exportador, entendeu? De produtos. É que o Brasil não teve essa. O Brasil acho que precisou um confronto desse, né? Das duas elites, para poder definir qual é a elite que vai dominar o país. No Brasil, a elite que domina o país não é a elite industrial, é a elite agrária. Entendeu? O Brasil hoje ele continua com todas essas crises, mas o mercado, a balança comercial dos Estados do Brasil hoje, ela é positiva, né? Porque o nosso forte aqui mesmo é a indústria, nosso forte é a pecuária, os grãos, enfim, os grãos, soja, milho, e também a questão da carne, né? É isso que nós exportamos, entendeu? Para isso, a gente poderia ter um sistema de escravidão aqui no Brasil. Não teria grande diferença, entendeu? Você manter o país atrasado, como era mais ou menos o sul dos Estados Unidos. Então, imagina, o Brasil, acho que é assim necessário, eu acho que o Brasil tem que ter uma ruptura entre essas duas elites. Eu acho que a elite agrária no Brasil, ela causa um problema sério para o país, a nossa elite agrária. Foi assim nos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiu fazer uma ruptura com a sua elite atrasada. A Rússia fez também uma ruptura também com aquela elite atrasada no século 1919, em 1917, com a Revolução Russa. A China fez uma ruptura com aquela elite, né? Atrasada também. Vários países do mundo conseguiram fazer. A França fez lá atrás, a Inglaterra fez lá nas revoltas, nas revoluções inglesas. O Brasil não fez ainda essa ruptura ainda com a elite atrasada. A elite atrasada hoje é que manda no Brasil. Eu falo atrasada porque é uma elite que não, sabe, ela está preocupada Professor, com isso. o rum, que veio das Antilhas, né? Que o senhor comentou na lei do açúcar, Uhum. a questão do embargo com Cuba, será que vem desde essa época? Ou não? Ou é uma viagem minha? O embargo de Cuba é recente. Ele é depois da Revolução Cubana. Ele se não me engano, é de 1960 a 62. Entre 60 e 62. Não sei exatamente o ano. 59. 59 foi a Revolução Cubana, né? Isso. Foi feita a Revolução, e aí, a partir daí, os Estados Unidos falaram assim, olha, eu não aceito nenhum país tal que, enfim, que não seja capitalista aqui na América, né? E aí eles criaram o embargo contra os cubanos. Entendeu? O embargo econômico, por causa do regime lá. Ele é um regime socialista, né? Enquanto que os Estados Unidos é um regime capitalista. Ou seja, os capitalistas não podem explorar Cuba, tá entendendo? Por isso tem um embargo lá contra os cubanos. Como tem outros países, né? Você pode ter embargo por vários motivos. Por exemplo, né? Se o país está desrespeitando as leis, que o embargo seria para país que desrespeita as questões humanitárias, entendeu? De civilização, por exemplo, que escraviza, que permite a escravidão, que não tem uma assistência do Estado, né? Aí o que você cria, que tem tortura, sabe? Que cultua a tortura e etc, né? Então, os embargos foi criado com esse objetivo. Só que os Estados Unidos criou o embargo por Cuba uma questão econômica, uma questão aí mais de regime, né? Porque lá é um regime socialista e eles não permitem que Cuba, que no seu quintal, né, 160 quilômetros de Miami, né, os Estados Unidos, que tem um país socialista. Para eles foi um problema muito sério, né, para os americanos. Né? Tanto que em 62 teve a crise dos mísseis, né, que a União Soviética colocou lá uma base militar, né, para poder desafiar os Estados Unidos. Respondi sua pergunta ou não? Sim, professor, acho que respondeu sim. Obrigado. Legal. E a menina que fez a pergunta, eu esqueci o nome dela. Eu entendi também, obrigada. A questão aí do sul e do norte, né? Um escravista, o outro. Tem outras questões, mas o principal é isso. Se você sair uma relação, alguma coisa, né? Se você colocar essa questão do norte, teve outras questões, mas assim, menos importante. É basicamente isso.
questão econômica, questão financeira, né? Não é questão de humanitário, não. Não é porque acabar com a escravidão, porque eles acharam que os escravos estavam sofrendo muito, não é isso, não. Tudo bem, então, gente? Tudo bem, professor? De boa, professor. Eu agradeço vocês aí pela paciência. Peço desculpa por algumas coisas aí. Dizer que eu estou sempre à disposição de vocês. Estou lá no grupo, qualquer coisa lá, só chamar no grupo lá e já a gente responde, entendeu? Obrigado, obrigada, professor.